aí, pessoal? Não. Não? É hoje? Chinelo. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, terceiro ano do ensino médio, nós vamos falar de um filósofo francês hoje, chamado Michel Serres, o Serre. Ele que viveu de 1930, morreu em 2019, recentemente. É um importante filósofo aí da ciência, da tecnologia. E ele vai falar como é fundamental, na sua filosofia da ciência, a interconexão entre as diversas ciências. Nós vivemos numa era da especialização, onde se sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Quando você vai fazer um mestrado, doutorado numa área, você tem que afunilar e fechar cada vez mais o âmbito do conhecimento. E o que ele defende é uma interconexão das diversas ciências, para que assim nós possamos desenvolver uma tradição, uma filosofia mais holística, uma compreensão da realidade de forma mais holística, abordando diversos aspectos. Na própria escola também funciona assim, aqui os conhecimentos são fragmentados e parece que eles não se comunicam um com o outro. Mas na verdade todos os conhecimentos estão falando sobre a realidade, algum aspecto da realidade. E é preciso integrar esses conhecimentos e mostrar que estão todos interligados, interconectados, né? Então ele faz uma crítica entre essa separação entre ciência e filosofia e as outras diversas ciências. Desde o advento das ciências modernas, com a Revolução Científica no século XVII, nós vemos esse processo de especialização e de fragmentação das ciências. No século XVII, todas as ciências eram chamadas de filosofia. Aí de dentro da filosofia começa a se fragmentar. Surge a física como ciência autônoma, depois a química, depois a biologia, depois a história, a geografia, depois a sociologia. Todos esses conhecimentos vão sendo desmembrados da filosofia. Antigamente, a perspectiva, os cientistas, os estudiosos, eles estudavam tudo e percebiam como estava tudo interligado. Agora não, nós vemos na era da especialização, cada um focando uma parcela ínfima da realidade para poder compreendê-la e não percebendo a conexão daquela parcela com todo o resto. Então, ele era um crítico dessa perspectiva. Ele defendia também a ideia de heterotopia, não heteropia. Heterotopia aqui não tem nada a ver com heterotópico. O que é um heterotópico? Montagem. Ali, ó. Vontade? Não. O heterotop é o homem Logo que eu. se acha pra caralho. É o professor ali, ó. É você. O próprio. O heterotop é aquele que fica se admirando ali na frente do espelho, Gente, fica... cadê o espelho? É muito sua cara em vez de fazer isso. Minha cara fazer isso? É errado. Literalmente. Então, aqui ele está falando de heterotopia. Hétero em grego é o que, vocês sabem? Diferente? Diferente. Ah, ressalva. Topia em grego vem do grego topos, quer dizer lugar. Então ele vai defender essa perspectiva de lugares diferentes, de buscar espaços de conhecimento diferentes, principalmente dando abertura para novas formas de compreender a realidade, para que a gente não fique sempre produzindo a mesma coisa, ou reproduzindo a mesma realidade. Então é preciso ter espaço de conhecimento onde novas formas de pensar sejam liberadas, ou sejam incentivadas, para que novas respostas mais interessantes e às vezes até mais condizentes com a realidade possam ser elaboradas. O que acontece muitas vezes é que na academia, nas universidades, não tem tanto espaço para ideias diferentes. Você tem que seguir mais ou menos os protocolos pré-estabelecidos para que você possa ter sucesso numa carreira acadêmica. Mas ele defende uma perspectiva de espaço de conhecimento que desafie as convenções e que apresentem novas explicações sobre a realidade que possam ser mais verdadeiras ou mais interessantes e que possa também cultivar a imaginação e a criatividade para que assim a mente humana, através da sua imaginação, possa vislumbrar outras realidades. O problema é que muitas vezes a gente não está aberto para isso, né? A gente quer só reproduzir mesmo. A academia, a ciência, elas acabam trabalhando numa perspectiva muito fechada, muito restrita, e não há esse espaço para desafiar
as formas convencionais de enxergar. O problema é que muitas vezes, quando você abre demais esse espaço, vem uma galera maluca, né? E doida, como por exemplo os terraplanistas. Eles criticam a forma de compreensão da realidade, mas apresentam tudo completamente absurdo. E não é nem fruto da imaginação, repensando o mundo. O Albert Einstein teve que usar a imaginação para poder elaborar sua teoria da relatividade. Teve que usar a criatividade. Porque até então, na física newtoniana, aquilo lá era inconcebível, um espaço e o tempo como relativos. O espaço e o tempo na física newtoniana eram absolutos. Então, através dessa novidade, dessa imaginação, dessa criatividade humana, que novas respostas surgem e, assim, uma compreensão mais condizente com a realidade é apresentada, né? Ele vai falar da condição humana. A condição humana é diferente da natureza humana. Os conservadores, eles acreditam que existe uma natureza humana. Quando a gente nasce com uma essência e deve viver conforme essa essência. Já ele trabalha numa outra perspectiva de condição humana. A condição humana é fruto das nossas escolhas. Quando a gente nasce, não tem nada pré-programado em nós. Nós seremos aquilo que nós escolhermos ser. Mas as nossas escolhas são influenciadas por quê hoje em dia? Principalmente pela tecnologia. A tecnologia está nos moldando hoje. As redes sociais aí estão fazendo com que, por exemplo, a sala de aula vire isso aí, né, galera? Todo mundo no celular. Mais ou menos isso. Estou te vendo aqui, cara. A atenção é cada vez menor. A capacidade de concentração é cada vez menor. Por quê? Porque só tem vídeos curtos na internet hoje. TikTok, né? O próprio Instagram se rendeu a isso, o Reels. O YouTube se rendeu a isso também, tem os Shorts. Então todo mundo se rendendo. E aí, a gente está moldando o nosso cérebro pela tecnologia. Estamos treinando o nosso cérebro para ter cada vez menos capacidade de concentração. E você não consegue concentrar mais em nada. Mais do que 1 minuto, que é o tempo desses vídeos. Fica escutando música lá, você vai concentrar em quê? Nada. Nem na música você não dá. Não estou nada, estou em nada. Contando em segundos só. E aí, a condição humana, as nossas escolhas e a influência da tecnologia está mudando completamente, né? Está tendo um grande impacto na nossa vida, no nosso cérebro e até na nossa comunicação também. A comunicação, teoricamente, foi facilitada pelas redes sociais, porque agora a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo de forma instantânea. Mas no entanto, nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. A gente conversa com as pessoas de outros lugares, mas não conversa com quem está diante da gente. Ou quem está diante da gente, a gente conversa com a pessoa pelo celular. Ela está do nosso lado, mas ela está conversando no celular. Foda. Olha só. Né? Como é que a comunicação está sendo afetada pela tecnologia, né? Ele vai também desenvolver, na sua filosofia da natureza, uma preocupação com a natureza e com o meio ambiente. Né? Ele vai mostrar como que a cultura humana, principalmente essa cultura moderna, vê na natureza algo a ser explorado, dominado, usurpado, muitas vezes até destruído. É preciso fazer um novo contrato agora, um contrato com a natureza, um contrato de responsabilidade, porque a natureza é a nossa casa, e sem ela nós acabamos por comprometer a nossa existência aqui no planeta, a nossa continuidade aqui. Então, é preciso fazer não um contrato social, como queria Thomas Hobbes, como queria Locke, Rousseau, mas agora um contrato natural, um contrato com a natureza, um contrato onde a gente assume a responsabilidade de cuidar e preservar a natureza. Porque se não fizermos isso, se continuarmos a destruí-la, a gente vai comprometer e ameaçar a nossa sobrevivência aqui nesse planeta. Ele vai defender a interdisciplinaridade, eu falei, a comunicação entre as diversas disciplinas, entre os diversos campos do conhecimento e da educação. Então, ele defende isso, nessa abordagem do conhecimento interdisciplinar, essa comunicação entre as diversas disciplinas, para que a gente não perceba ou as entenda como se elas fossem separadas, mas estão todas interligadas, porque todas fazem parte, ou nos explicam uma parte da realidade e, de alguma forma, nos ajudam a entender o mundo à nossa volta. E as pessoas hoje especialistas, elas só sabem daquela área dela, não sabem mais nada de outras áreas. E é um completo ignorante em uma outra área que ele não estudou, que ele não se especializou. Você não precisa ter uma visão mais holística, mais global, para poder compreender as coisas. E não ficar reduzido ali só na sua área de especialidade.
Então, o autor é filósofo francês, ele estudou matemática antes de se dedicar à filosofia, foi professor na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi membro também da Academia Francesa, da prestigiosa Academia Francesa. Suas palestras e seus livros são apresentados em francês, mesmo ele dando aula em Stanford. Uma parte das palestras e livros dele estão em francês, porque ele tinha uma elegância, uma fluidez, né, no francês, que é até difícil de traduzir para outras línguas. Ele tinha uma forma toda peculiar de se comunicar e de escrever, e que só dá para compreender a beleza da forma como ele escreve no francês. Quando você traduz, perde, né, boa parte aí da magia, vamos dizer assim, dos seus escritos. Então, suas investigações pós-humanistas adotam a forma aí de mapas, né? Então, ele pensa a questão também do pós-humanismo. Vocês sabem o que é o pós-humanismo? Nós estamos caminhando para o pós-humanismo. O que é o pós-humanismo? A superação do ser humano. Em breve, teremos seres humanos híbridos. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, e a ciência e a tecnologia vai se desenvolvendo, vai criando a oportunidade de substituir os órgãos do nosso corpo. Seu coração para um coração artificial. Seu pulmão fica ruim para um pulmão artificial. Então isso é o pós-humanismo. Vamos ter seres humanos híbridos. E será que esses seres humanos híbridos serão seres humanos? Se trocar todos os seus órgãos, se pegar todas as memórias do seu cérebro e colocar num cérebro artificial, e se o seu cérebro parar, se trocar aquele cérebro seu para um cérebro artificial, será que vai ser você? Como é que funciona isso? São questões aí daqueles que estudam o pós-humanismo, né? Eles adotam a forma de mapas, em que as próprias trajetórias desempenham um papel importante. Foi descrito aí como um pensador para quem viajar é invenção. Por que viajar é invenção para ele? Quando a gente sai do nosso lugar de origem e tem que lidar com outros lugares, a gente tem que lidar com o caos, né? Com a discórdia, com a desordem. Porque outros espaços, outros lugares, outras pessoas, outras tradições e outras culturas fazem a gente rever a nossa forma de pensar e de viver. E dá oportunidade para que a gente pense coisas novas e diferentes, né? Ele vai falar das suas conexões entre as ciências. Ele defende a conexão entre as ciências, né? E a ciência também deve se comunicar com a arte, com a cultura contemporânea. Então essa é a filosofia, é o pensamento de Michel Serres. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Já compreendeu e nem escutou. Então, por hoje é isso aí, galera. Quem que é o último horário, vocês? Você. Eu? Os outros é vazio. Vocês vão embora? É só vazar. É nóis, eu também tô vazando. Caralho, viu lá, né?